Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas concluiu que o ex-presidente Lula não teve a garantia a um julgamento imparcial e teve os direitos políticos violados na Operação Lava Jato. 6 anos depois de a queixa ter sido apresentada pelos advogados do ex-presidente Lula, a decisão foi divulgada num comunicado do Comitê de Direitos Humanos da ONU. O ex-presidente Lula foi investigado em 2016 em razão de seu suposto envolvimento em 2 casos na Operação Lava Jato, uma extensa investigação criminal no Brasil que revelou corrupção entre a empresa estatal petrolífera Petrobras, várias empresas de construção e políticos brasileiros para obter financiamento secreto de campanhas. A investigação foi conduzida debaixo da supervisão do então juiz federal Sérgio Moro. O comunicado destacou que durante as investigações, o ex-juiz Sérgio Moro aprovou um pedido de procuradores para interceptar os telefones de Lula, de seus parentes e advogados, e que ele divulgou o conteúdo das gravações antes de instaurar formalmente as acusações. O Comitê de Direitos Humanos da ONU relembrou que o então juiz Sérgio Moro condenou Lula a 9 anos de prisão em julho de 2017. Foi no processo que envolveu o triplex do Guarujá. E que no ano seguinte, em janeiro, a pena foi aumentada para 12 anos pelo Tribunal Regional Federal. Em abril de 2018, Lula começou a cumprir a pena com recursos ainda pendentes. Naquele mesmo ano, o Tribunal Superior Eleitoral barrou a candidatura do ex-presidente Lula à presidência da República com base na lei da ficha limpa. A defesa de Lula entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal pedindo que a inelegibilidade dele fosse suspensa, mas o pedido foi negado. O Comitê de Direitos Humanos da ONU também destacou que em 2021 o Supremo Tribunal Federal anulou a condenação de Lula, decidindo que o então juiz Moro não tinha jurisdição para investigar e julgar esses casos, e anulou a investigação por considerar que Sérgio Moro não era imparcial. Ao anunciar as conclusões, o comunicado destacou que o comitê considerou que o mandado de apreensão emitido em violação ao direito interno violou o direito de Lula à sua liberdade pessoal e que as gravações e divulgação pública de suas conversas violaram o seu direito à privacidade. Ele concluiu que a conduta e outros atos públicos do então juiz Moro violaram o direito de Lula a ser julgado por um tribunal imparcial e que as ações e declarações públicas do ex-juiz e dos procuradores violaram o direito de Lula à presunção de inocência. O comitê também considerou que tais violações processuais tornaram arbitrária a proibição a Lula de concorrer à presidência e, portanto, em violação de seus direitos políticos, incluindo seu direito de apresentar candidatura a eleições para cargos públicos. E o documento conclui: o Brasil deve assegurar que quaisquer outros procedimentos criminais contra Lula cumpram com as garantias do devido processo legal e a prevenir violações semelhantes no futuro. O Comitê de Direitos Humanos da ONU é formado por 18 especialistas independentes de todo o mundo, mas que não atuam em nome de seus países de origem. A missão deles é monitorar a adesão dos estados ao chamado Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, ratificado por 173 países, entre eles o Brasil. O Brasil ratificou também um documento que determina que as conclusões do comitê sejam cumpridas. Um dos integrantes do comitê, Arif Bulkan, destacou: os estados têm o dever de investigar a corrupção, mas qualquer processo deve respeitar as garantias básicas de um julgamento justo. E concluiu: esse princípio básico não foi respeitado. Must respect the procedural guarantees. Os advogados do ex-presidente Lula afirmaram em entrevista coletiva hoje em São Paulo que cabe ao Estado brasileiro dizer como reparar os danos a Lula. É uma decisão histórica tomada por uma corte mundial que reforça tudo aquilo que nós dissemos desde a primeira manifestação escrita que apresentamos na defesa do ex-presidente Lula. Cabe ao governo brasileiro exatamente dizer como irá reparar todo esse período em que o presidente Lula ficou submetido a uma exposição absolutamente indevida perante a mídia, perante a sociedade e também perante a justiça. Então, é isso que nós esperamos. Sobre a conclusão do Comitê de Direitos Humanos da ONU, o Supremo Tribunal Federal disse que já julgou esse tema
e concluiu pela parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro e que, portanto, não vai se manifestar.